Boa tarde oficialmente a todos. É uma grande satisfação, um grande prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui no Cubo do Conhecimento, estar online aqui no Cubo do Conhecimento. Vocês já me conhecem aqui de alguns eventos. Quem está aqui do meu lado, com certeza vocês já conhecem, né? Rodrigo Augusto Silva, do Cubo do Conhecimento, da Project Lab. E aqui comigo, nada menos do que Roberto Pons, CEO da Project Lab, o grande idealizador aí do Cubo do Conhecimento, antes só no Rio e em São Paulo, e desde o ano passado abrindo aí dentro da programação online, com webinars, com entrevistas, com aulas online, não só para o Rio e São Paulo, mas também para todo o Brasil e até o mundo, né? E hoje nós estamos aqui porque nós temos uma série especial, que a gente chama aqui de série especial de conhecimento, desvendando as 10 áreas do PMBOK. Durante os eventos do Cubo do Conhecimento, muita gente pergunta, e aí, quando é que vai ter palestra, quando é que vai ter evento do Roberto, né? E tá aí, conseguimos trazer para cerca de 45 minutos, 1 hora de bate-papo sobre stakeholders. Bom, Roberto, não preciso nem falar boas-vindas, porque você é sempre bem-vindo na nossa casa aqui da Project Lab, né? Obrigado, Rodrigo. É um prazer realmente muito grande estar iniciando essa série de conhecimento. Foi uma ideia que nós tivemos assim, para dar acesso a todo mundo, um pouco de insight nessas 10 áreas de conhecimento do PMBOK, que, por sinal, já está sendo revisado, e a 6ª edição já vai ser lançada aí no 3º trimestre, provavelmente em outubro, por aí. Mas, para quem vai fazer a prova, só vai realmente mudar até o 1º trimestre de 2018. Bom, Roberto, qual a importância do gerenciamento de partes interessadas, né, no gerenciamento de projetos? Você já falou que foi implementado a partir da 4ª edição, a partir da 5ª edição do PMBOK, né? E qual que é a importância disso no gerenciamento de projetos? Bom, no meu entender, não tem como ter sucesso em projeto nenhum sem o engajamento dos stakeholders, né? Então, assim, você pode fazer de tudo se as pessoas envolvidas não estiverem colaborando com o projeto, e isso vai desde a equipe até outras partes periféricas, né, que são envolvidas. Se elas não tiverem boa vontade, não estiverem engajadas, ele não vai acontecer. Pode ser um churrasco de fim de semana, qualquer projeto, se as pessoas não tiverem muito afim, desanda. Mas eu ponto também grandes megaprojetos, né? Então, assim, é uma necessidade. A percepção de sucesso de um projeto vem dos stakeholders. Então, assim, a parte técnica, que também é importante, né? Vamos dizer, você vai numa palestra de gerenciamento de projetos, geralmente você vê assim, percentual de sucesso dos projetos. E aí, se você for olhar a fundo, né, por trás daquela estatística, está uma medição de sucesso técnico, né? Então, assim, se cumpriu o cronograma, cumpriu o prazo, né? Se ficou dentro do orçamento, se cumpre a qualidade, né, que se propõe, e se cumpre os objetivos, né? Assim, mas geralmente estão olhando assim, fatos medidos mais fáceis, que é prazo e custo. Então, basicamente, você vai ver estatísticas bastante sobre o sucesso de projetos em vários slides e apresentações por aí, que fala de sucesso do projeto. Só que o sucesso do projeto de verdade não é bem isso somente, né? Você pode ter um projeto que ultrapasse o seu cronograma, vai acima do orçamento, então não entraria naquela estatística de fracasso, né, nessas apresentações. Porém, produz uma satisfação, um sentimento de sucesso na boa parte das partes interessadas, né? E aí, o que é sucesso em projeto? Daria um tema só sobre isso. Mas o fato que eu quero dizer é a percepção das pessoas sobre o projeto é que vai dizer se ele foi bem sucedido ou não, né? É claro que, geralmente, muitas pessoas querem que esse projeto seja feito dentro dos parâmetros técnicos, então não é para ignorá-los, mas é só porque se não tiver os stakeholders envolvidos, as expectativas deles bem alinhadas, se não gerenciar isso, por mais que se atinja até os marcos técnicos, eles ainda podem perceber o sucesso como fracasso, né? E você está falando aí de percepção, né? A percepção
dentro do projeto. Agora, como que o PMI percebe isso? O PMI é interessante avaliar como é que o PMI percebe esse tema de gerenciamento de partes interessadas, né? Se você pensar bem, ver um pouquinho da história do PMI, iniciou lá em década de 50, na Guerra Fria, né? E o objetivo naquela época era melhorar as técnicas e, enfim, desenvolver mais essas habilidades de gerenciamento de projetos face aos grandes projetos militares, projetos de construção pesada, né? Daí, essa cultura que o PMI vem desenvolvendo, com ênfase muito na parte técnica, né? E daí os engenheiros, depois, agora mais recentemente, a pessoal de tecnologia da informação, né? Então, grande parte das pessoas envolvidas no PMI, e eu vou dizer que grande parte dos PMPs, né, das centenas de milhares de PMPs que existem pelo mundo, vou arriscar que 95% ou mais são oriundos da área técnica, ou seja, ciências exatas. Vai ser difícil achar um PMP, psicólogo, sociólogo, filósofo, ou das artes cênicas, ou, enfim, literatura. Então, assim, o perfil do gerente de projeto, ele é historicamente técnico. E aí, quando a gente começa a falar de humanas, ou seja, competências pessoais, essas outras coisas, eu sou formação de engenheiro eletrônico e ciência da computação, então eu tenho os dois mundos dentro de mim, né? Mas hoje eu me considero, não conheço nem mais engenheiro e nem mais de TI, né? Eu já migrei essa minha percepção pessoal de trabalho para outras esferas já há bastante tempo. Então, o gerente de projetos, ele não pode ficar preso a essa denominação, né? Mas acontece, o PMI, então, o histórico dele é de pessoas como eu, como vocês, né? E nós estamos muito mais confortáveis com a área técnica do que com as áreas humanas. Nós não somos muito bons nisso. E o PMI, ele vem evitando, vamos dizer assim, esse aprofundamento nas áreas humanas há bastante tempo. Até que chegou um ponto que não dá mais para tampar o sol com a peneira, né? E essa área de stakeholders, como eu falei, veio de uma iniciativa da ISO, né, que botou lá uma norma de projetos, que eu também até fui voluntário, fiz parte aqui pela DNT, e aí foi um trabalho bem interessante, normativo para todo o mundo inteiro, né? A ISO está acima padroniza, né? Das associações nacionais, né? Então a BNT aqui tem que seguir a ISO e as normas dos países, né? Nos Estados Unidos a ANSI tem que seguir, tem que estar coerente. E aí esse grupo da ISO criou essa área de stakeholders, né? E com isso o PMI teve que absorver. Mas é importante dizer, por exemplo, pegar o PMBOK. Acho que o PMBOK, né, nós estamos com esse tema aqui, uma área de conhecimento até alinhado ao PMBOK. Como é que ele lida com partes interessadas? Bom, o PMBOK, agora nessa quinta edição, tem 4 processos, né? Nós temos na iniciação identificar partes interessadas, depois vamos para o planejamento, planejar o gerenciamento das partes interessadas, e aí seguimos gerenciar o engajamento das partes interessadas na execução e depois controlar o engajamento das partes interessadas, né? Então, com isso, o PMBOK esperou, assim, né, fazer um pacotinho bacana. Só que, enfim, é recente isso, né? Imagino que vai haver umas melhorias, umas mudanças, e tem uma série de inconsistências. Eu vejo uma série de inconsistências nesse processo, né? Para começar, né, falando de PMBOK, né, que muita gente está interessada nesse assunto. Você tem na iniciação esse processo de identificar partes interessadas. Porém, esse título esconde o grande trabalho desse processo, Rodrigo, é o seguinte: identificar é a parte mais fácil. Mesmo assim, são muitas partes interessadas. Você vê num projeto tipo Olimpíadas, né? Quantas partes interessadas tem? Você vai ficar lá identificando bastante, não para nunca. É que nem riscos, né? Risco você identifica desde o início até o final. Então, você não para de identificar partes interessadas. Mas, quanto mais você identificar no início, mais você está sabendo onde é que você está se metendo, né? Com quem que vai estar envolvido nisso. Se for só identificar, é um trabalho grosso, mas está ali ok. Só que ele embute nesse processo a análise das partes interessadas.
E essa análise ela é muito trabalhosa, né? E ela não é fácil você fazer a análise de alguém que você não conhece. Então, você vai ter que buscar meios de descobrir sobre essa pessoa. E a análise envolve como é que ele acha que o projeto o que esse projeto vai dar para ele, como é que ele está, qual a atitude dele em relação ao projeto, se ele vai te ajudar ou vai te atrapalhar, enfim, quais são os seus requisitos, etc. E essa análise pode ser modificada durante o projeto? Sim, ela é contínua, porque ele muda de ideia. Então, assim... Isso é bem comum. O ideal é você ter uma equipezinha, dependendo do tamanho do projeto, uma equipe para estar em contato com esses partes interessados em todo momento do projeto. E isso, na verdade, na prática não acontece, né? Você não tem, muitas vezes, em grandes projetos, uma pessoa dedicada a isso. Não tem. É o tal do gerente de projeto que tem que fazer tudo, né? Então, a equipe de gerenciamento, que deveria ser as pessoas que estão em volta do gerente, ajudando ele a gerenciar, deveria ter, com certeza, uma pessoa, pelo menos, dedicada só às partes interessadas, só aos stakeholders, né? Identificando, mapeando e tal, né? E, nesse momento, todo mundo tem que botar a mão na massa e tentar analisar todos os stakeholders. Então, esse é um processo muito laboroso, e ele se estende, né? Assim, ele já vai invadindo o planejamento também. A incoerência é o seguinte: quando você chega em planejamento, você tem o processo de planejar o gerenciamento das partes interessadas, né? E esse é um negócio interessante, porque se você conhece um pouquinho de PMI e PMBOK, você se dá logo conta que planejar é fundamental e ele tem que ser feito antes de qualquer coisa. Então, você tem os planos de gerenciamento em cada área de conhecimento e você tem que planejar como planejar. Né? Você vai no escopo lá, planejamento de escopo. Você sai com um plano de escopo e vai dizer como é que você vai coletar requisitos, criar, isso para planejamento. Saber planejar é importante. Mas para planejar, você já tem que ter um plano, uma metodologia de como vai planejar. Então, a primeira coisa que você faz é você monta essa metodologia, esse plano de gerenciamento. E aí você vai e executa esse plano e começa a planejar. Então, no plano de gerenciamento de partes interessadas, você esperaria que tivesse uma orientação de como eu vou identificar e analisar as partes interessadas. Você vai ver que você vai ter que criar um registro de partes interessadas, que é bastante complexo, muitas vezes. E cadê o plano para isso? Não tem. Então, ficou faltando um plano para, de fato, dizer como é que você vai analisar os stakeholders. Existem vários métodos, várias formas, e isso não tem, o PMBOK não aborda em lugar nenhum. Então, é uma inconsistência que eu creio que poderia ter sido sanada na 6ª edição, mas não foi. Em todo caso, o objetivo do planejamento das partes interessadas, do gerenciamento, é exclusivamente planejar o engajamento das partes interessadas, até porque os outros dois processos, gerenciar o engajamento e controlar o engajamento. Então, eu tenho que planejar esse engajamento. Aí ele seria mais consistente. Sim. E nisso, a 6ª edição já corrigiu. Então, mudou o nome do processo para planejar o engajamento das partes interessadas. Pelo menos está mais consistente na 6ª edição. Mesmo assim, não tem planejamento para fazer análise, porque ela está aí na iniciação. Eu não posso ter um plano antes da iniciação, né? Então, assim, eles deram um nó nesse momento, né? Ainda não foi o momento de corrigir isso. Exato. Bom, e uma outra coisa que eu sei que as pessoas perguntam muito para você em sala de aula, ou até mesmo mandam mensagem, seja aquele gerente de projetos em início de carreira, ou até mesmo aquele gerente de projetos já mais experiente, a gente precisa estar sempre melhorando em tudo que a gente faz, né? Qual que é a dica que você dá para esse gerente de projetos, para que ele possa melhorar o desempenho dele? Seja aquele gerente de início de carreira ou aquele gerente que já está até com mais experiência. Hoje, talvez muitos aqui estejam buscando a certificação PMP, mas qual que é a grande dica que você pode dar? Eu vejo isso em, vamos dizer, 2 grandes etapas, né? Uma primeira grande etapa, se você quer ser um profissional de projetos, iniciar essa carreira, né, seria obter o reconhecimento do mercado que você é um gerente de projetos. Né? Então, para começar, você quer gerenciar, as pessoas têm que perceber você como gerente. Não é só dizer, eu sou gerente de projetos. Né? Todo mundo é gerente de projeto, é que nem técnico de futebol. Todo mundo tem projetos de vida, todo mundo fez faculdade, ou não fez, mas fez alguma outra coisa, e isso é um projeto. Né? Todo mundo já viajou para algum lugar, já planejou uma viagem, então todos nós somos gerentes de projeto. Agora,
profissionalizar isso perante o mercado requer algumas qualificações, e aí, como não existe faculdade, não existe universidade de gestão de projetos no Brasil, ainda mais, né? Acho que a gente já tem alguns cursos de graduação em gestão de projetos, mas são muito poucos. Agora, como não tem isso, qual é o substituto? O substituto seria você fazer uma certificação profissional. Então, a certificação profissional, ela, hoje em dia, no mercado, é a que representa você ser gerente de projetos profissional. E tem várias certificações de mercado, né? A PMI não é a única, mas é a maior, é mais bem reconhecida. Então, o PMP hoje em dia, a constatação, a declaração para o mercado que você é um gerente de projeto profissional. Enquanto você não chega ao PMP, você pode ser CAPM, etc e tal, ou na Europa você faz o Prince, né? E aí o pessoal já se reconhece mais, mas se você pensar sobre o mundo, como em geral, né? Mais universidade, o PMP é o reconhecimento maior. Mas você acha que é fundamental ter uma dessas duas certificações, prioritariamente a PMP ou a CAPM? CAPM é para quem não consegue ser PMP ainda, tem os requisitos, né? Você tem que ter pelo menos uma experiência comprovada de 3 anos, equivalente a 3 anos de projetos, liderando projetos. Você está começando a carreira, você não tem 3 anos de projetos, né? E aí você não consegue nem fazer a prova. Então, já é uma limitação de experiência. Você tem que ter tido na guerra lá o suficiente para sofrer as batalhas, e aí sim você tem uma experiência comprovada para poder fazer a prova e ver se você conhece as boas práticas. Mas antes disso, você pode certificar CAPM e mostrar para o mercado que você conhece as boas práticas, mas não tem ainda a experiência. Tá? Nesse caso, é importante você dar esse pontapé inicial. E como ele é uma certificação técnica, PMP, CAPM, são certificações técnicas. Você pode utilizá-las, mas você tem a experiência, não é tão difícil, é uma prova difícil, mas a parte técnica desses projetos é uma parte razoavelmente mais simples. Você está lidando com técnicas, vamos dizer, que já existe há mais de 50 anos, então vou dizer que está meio obsoleto, tá? Assim, por exemplo, a EAP, WBS, uma técnica que já existe, né, desde esse início do PMI. Cronograma, o cronograma foi feito há mais de 100 anos atrás, né? Orçamentação também, então são técnicas que já existem bastante no mercado, né? Gerenciar riscos, e tudo isso, então, as ferramentas da qualidade, que são aplicadas também em projetos, isso já é da época do Deming, Juran. Então, você está aqui se aperfeiçoando em técnicas que já estão bastante, né, dentro do mercado. Não são tão difíceis de dominar. O problema, né, é que então a certificação PMP vai te dar esse conhecimento, vai comprovar que você tem esse domínio técnico sobre o projeto, né? Até as áreas, vamos dizer, humanas que o PMBOK cobre, como stakeholders, que nós estamos falando aqui, comunicação, RH, essas aí deveriam ser bem mais humanas, mas o PMBOK, você olhar, ele está, na verdade, fazendo uma abordagem bastante técnica nessas áreas, né? Então, não estão tão preocupados no seu desempenho como comunicadores, sim, não estão no plano de comunicação e tem as técnicas e ferramentas para isso. Então, essas coisas não são difíceis de aprender, inclusive na prova são as áreas mais fáceis, né? Mas na vida real é muito mais difícil ser um bom comunicador. Então, o PMI tem essa visão técnica sobre esses projetos, e isso nos últimos 50 anos. Acontece que agora, né, o PMI faz pesquisa de mercado a cada 5 anos. E na última pesquisa de mercado, ela ouviu muito uma demanda no mercado que o gerente de projeto PMP, especificamente, né, que é a pesquisa que eles fazem para poder atualizar a prova, né, a cada tempo de tempos, o mercado está pedindo que o PMP não seja só um cara bom de cronograma, um cara bom de orçamento, um cara bom de escopo, um gerenciamento técnico, né? Ele quer mais do PMP. Então, o PMI ouviu que o mercado está demandando outras qualidades, outras competências, sendo uma delas competências pessoais através da palavra liderança. Além disso, o PMP tem que conhecer mais sobre estratégia e negócios da empresa,
não ficar só isolado, gerenciando coisas, né? Só apertando ferramenta e fazendo essas coisas. Ele precisa entender do negócio da empresa, para que o projeto está sendo feito e saber lidar com as pessoas em geral, né? Liderança. Então, daí o PMI lançou o Triângulo de Talentos, que são 3 áreas para justamente desenvolver, né, o profissional de projetos em cada área dela. Isso, e obrigou os PMPs ao se recertificar, ou se coletar as PDUs, que ele tenha PDUs em todas as 3 áreas, de forma equivalente, né? Então, isso despertou, né, para o mercado e essa coisa de, nossa, eu também tenho que ser líder, eu também tenho que saber gerenciar pessoas e tal, né? O que é o início de uma nova era que eu espero na nossa profissão, porque a lacuna é muito grande e com isso você não consegue desempenhar tão bem no projeto. Então, a dica para você, se você já está certificado, é cair dentro dessas outras habilidades que você não deu muita atenção, né? E que são, no caso da liderança, eu acho que é a mais difícil de dominar. É realmente o nosso grande problema como gerente de projeto, ainda mais sendo de base técnica, né? Agora, o Roberto, a gente percebe pela forma como você fala sobre essa área de stakeholders. Você já citou aqui até mais outros exemplos do porquê as habilidades de um PMP são importantes e tudo agora, mas por que você se interessa tanto especificamente por essa área? Eu me interessei, eu sempre achei interessante as coisas que são desafiadoras. E acho que o verdadeiro desafio em gerenciar projetos são as pessoas, né? Uma vez eu ouvi assim, que você não gerencia projetos, você gerencia pessoas. Porque são as pessoas que fazem o projeto acontecer, né? Então, assim, se você tentar gerenciar as pessoas como se gerencia coisas técnicas, não vai haver engajamento, não vai haver favorecimento para o seu projeto. No entanto, como eu falei, a parte técnica, ela é importante, ela tem que ter, mas é o feijão com arroz, é o default. Se você não tiver a parte técnica, você não pode nem começar a brincar de gestão de projetos. Mas uma vez que você já domina a parte técnica, o que vai diferenciar você de um gerente de projeto com mais sucesso e o que vai te alavancar nessa carreira não é mais técnicas. É você aumentar a sua maturidade na área de liderança, na área de competências pessoais. Então, esse é o verdadeiro desafio. Eu gosto de desafios. Então, assim, o desafio é a gente conhecer o ser humano, o comportamento humano. E isso é muito complexo, né? Quem é casado, ou já foi, ou, enfim, tem relacionamentos com os filhos, pessoas, no trabalho, sabe que é muito difícil você se relacionar com uma pessoa, quanto mais com centenas de stakeholders, cada um pensando diferente, querendo coisas diferentes. Então, essa habilidade de desenvolver esse relacionamento, de desenvolver essa competência, isso é um desafio daqui até a morte. Não tem. É possível desenvolver isso dentro do GP, né? Claro, não só é possível, como é absolutamente essencial, né? Se você olhar bem os gerentes de projetos de maior sucesso que você conhece, que estão aí na mídia e tal, e na verdade eles não sabem muito mais técnica do que talvez você, né? Ou até menos. Eu vou dizer que, por exemplo, hoje em dia, eu não vou me dar muito bem com as ferramentas botadas na minha mão. Alguém vai precisar operar o project, essas ferramentas assim. Não é o que me atrai, não sou bom nisso. Então, tem alguém mais capacitado, né, e que é mais barato, inclusive, né, para fazer isso. Tá? Porque esse é o início de carreira. Depois que você vai subindo, você tem que ser melhor em outras coisas, né? E a habilidade de gestar estratégia é o que faz essa diferença. Eu vi isso muito claramente quando eu fiz o mestrado na Inglaterra, lá em Oxford, de 2009 a 2011. Foi o primeiro mestrado de megaprojetos que teve no mundo, né? E Oxford foi precursor disso, né? Montou uma equipe nova e eu acabei na primeira turma. Então eu fui bode expiatório lá com mais de 50 pessoas do mundo inteiro, né? E quando eu vi lá, assim, eram profissionais atuantes que estavam trabalhando, né? E tinha que ir a cada 2 meses para a Inglaterra para fazer as aulas lá. Mas entre aulas e outras, você ficava estudando, lendo, fazendo uma série de exercícios e papers, né? Que era a nota no final, se você passa ou não passa. Mas foi uma experiência muito gratificante, bastante exigente.
E aí, megaprojetos, né? Assim, estudar só megaprojetos. Então, são realmente projetos transformadores, tipo Olimpíada, tipo, né, grandes construções, grandes sistemas de TI, enfim. E, no final das contas, eu espremei isso tudo aqui para vocês e dizer que, para você ser um gestor de megaprojetos, o maior requisito é saber lidar com as pessoas. Isso pode fazer diferença, não, sem total isso, diferença no resultado, né? Sem isso, você não sai do chão, né? Agora, para conseguir concluir um projeto de sucesso desse porte, você tem que ter, não só você, como sua equipe, tem que ser extremamente habilidosa em gerenciar partes interessadas, que não estão sob a sua domínio formal de poder, né? Você tem que lidar com o governo, com empresas, com fornecedores, pessoas que têm seus próprios interesses, mas você precisa de todos para poder coordenar e executar o projeto, né? E de grandes magnitudes. Então, a coisa é mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Então, essas habilidades do gestor de megaprojetos são absolutamente fundamentais, né? E para ter esse tipo de habilidade, você tem que ter o cara mais maduro, mais experiente, o cara que já tem uma bagagem, já tem tido sucesso lidando com pessoas. E ele já não está mais mexendo nas ferramentas. Ele não é um cara de ferramentas. Ele tem a equipe que vai lá fazer isso. Ele é um cara absolutamente de estratégia e de relacionamento, né? Então, assim, é importante ele saber lidar com tudo, mas essa é o principal. Então, isso, se você pegar isso para qualquer projeto, mas mesmo menorzinhos e tal, você vai ver que a dificuldade de gerenciar os projetos é muito menos técnica e muito mais de pessoas, né? Ô, Roberto, o que é Project Lab, né? E aí, isso é bacana a gente dizer nesse evento hoje. O que o Project Lab está fazendo para promover esse tema de gerenciamento de partes interessadas, de desenvolvimento profissional com base no Guia PMBOK? Uhum. A gente sempre teve muito interesse em prover treinamentos dessa área, né? 10 anos atrás, a gente teve esse nosso primeiro curso de competências pessoais e achei que ia ser, na época que lançaram lá o padrão de Framework Competencies Framework do gerente de projeto, né? É o CDF, né? PMCDF. Não é o PMCDF das brincadeiras, mas é Project Manager Competence Development Framework, isso. E é um padrão desconhecido das pessoas, normalmente, porque ele já está na sua segunda edição e parou lá, né? Mas uma parte desse padrão eu faço para o gerente de projetos. Então, baseado nisso, nós fizemos um curso 10 anos atrás disso. Foi o maior esforço, botamos uma instrutora com formação em psicologia e RH, né, e com noções de projeto também, junto com o gerente de projeto. Mas o fato é que só conseguimos fechar 2 turmas, e foi uma dificuldade, né? Porque as pessoas só estavam interessadas nas letrinhas ali, certificado, depois do nome, etc., né? Porque é o que dá o retorno imediato, financeiro. Eu entendo isso, né? E até acho que essa deve ser a sua primeira preocupação mesmo. Então, a gente parou de oferecer porque não estava sendo, né, tão produtivo assim. E recentemente, né, a gente entrou numa parceria já, de alguns anos atrás, com uma empresa inglesa chamada Brendel Simulations, né? E trouxemos para o Brasil uma simulação que eu fiz no mestrado lá, conheci lá o dono e preciso levar isso para o Brasil, que é fantástico, que é uma simulação no computador muito sofisticada, sobre gerenciar projetos de alta complexidade, de maior porte, né? Então, você simula toda uma interação com dezenas de N stakeholders, né? E representando vários segmentos do mercado, e a dificuldade que é você, né, interagir com eles num projeto, né, acontecendo. Então, é uma experiência muito boa, a gente já fez várias turmas delas, mas demos uma paradinha também, porque nós estamos reformulando tudo para uma coisa que eu acho que agora é o momento de fazer acontecer, né? Depois que o PMI lançou esse triângulo de talentos, as pessoas começaram a buscar e acordar para esse tema. Tanto que, recentemente, tem bastante mais cursos em oferta nessa área. Mas, desde o mestrado, eu vim fazendo uma pesquisa sobre como é que a gente segmenta melhor essa coisa de liderança, né, para projetos especificamente. Liderança já é explorado bastante, né, de forma organizacional há bastante tempo. Mas para liderança em projetos, não tem muita coisa, né, hoje em dia. E aí fizemos um programa, né, de educacional, estamos desenvolvendo isso,
que a gente chamasse assim, o líder profissional de projetos. Então, o que nós fizemos? Né? Decompomos essa liderança em 12 áreas de conhecimento. Na PMBOK tem 10, né? A gente já começou com 12. E aí nós temos um excelente profissional, né? um expoente na sua área, de cada uma dessas áreas, dessas 12 categorias, desenvolvendo já cursos para a gente fazer um programa, que a gente vai lançar até o final do ano, se Deus quiser, e aí a gente vai lançar online, para poder ter uma abrangência maior, né? Porque senão é complicado, tem pessoas que estão em outros países, inclusive, né? Nessas 12 aí, mas esse vai ser a nossa grande iniciativa para cobrir esse gap de liderança que existe hoje para o gerente de projetos profissional, né? Então essa é a nossa principal ação que eu estou engajado agora nesse momento. Já era para ter acontecido, mas acho que a Dilma não deixou, e todo esse cenário de crise, a gente teve que prestar atenção em outras coisas, e agora vamos voltar de volta à trilha com isso aí. E é bacana citar, Roberto, só para fazer um parêntese nisso tudo que a gente está falando aqui, a Project Lab sempre, um pouco mais de 13 anos de vida, né, presente no Rio, em São Paulo, já ajudou a certificar, não só a certificar PMP, mas também a desenvolver a carreira de gerente de projetos, de profissionais que estavam em início de carreira. Já foram mais de 17 mil alunos aí ao longo desses 13 anos. E é bacana a gente citar que muitas vezes, várias mensagens das pessoas pedindo, poxa, só tem curso no Rio e em São Paulo, só tem curso no Rio e em São Paulo, né? Isso sempre foi, principalmente nos últimos anos, que a demanda do online cresceu tanto. A Project Lab lançou no meio do ano passado o curso preparatório PMP da Rita Mulcahy na versão online ao vivo. É o mesmo curso presencial, mas na versão online ao vivo. Mas a gente precisava ainda dar um outro passo, que era o início do programa de certificação, para quem quer, por exemplo, trilhar um programa de certificação PMP, que é ter um bom curso de gerenciamento de projetos, fundamental para a elegibilidade no PMI. E nós lançamos agora esse mês, né, o Roberto, um dos cursos mais matrículas na Project Lab ao longo desses anos, que é o curso de gerenciamento de projetos, só que à distância, né? O nosso GP EAD, né? O curso EAD de gerenciamento de projetos, e que online, gravado, é um passeio pela todos os capítulos do Guia PMBOK, com ênfase nos 47 processos do Guia PMBOK, e em uma semana de lançamento já tem vários alunos aí matriculados online no curso de gerenciamento de projetos EAD. Né? Isso aí foi um importante passo para a gente, né, e para os alunos também, porque realmente o online não veio para ficar e cada vez vai melhorar mais com a tecnologia, etc. E tal, né? Vídeo, qualidade, áudio e outras coisas de interação. Mas o grande obstáculo de a gente levar esse curso de certificação da Rita para o Brasil todo era justamente você ter que dar uma base de PMBOK para as pessoas que geralmente não têm. Então, são 40 horas, né, que a gente tem no nosso curso presencial, e é complicado a gente levar 40 horas de instrução para outras cidades, de ficar lá com o professor 2 meses, não dá, né? E fazer tudo numa semana inteira também é puxado, e as pessoas não têm, às vezes, a semana para tirar para poder fazer isso. Então, a solução foi levar isso para o ambiente gravado, online. Então, você pode assistir à vontade, pouquinho a pouquinho, né? Vai dar umas 35 horas de esforço, que é o requerimento para você, inclusive, fazer a prova, né? Tem que ter um curso de 35 horas de projetos, isso já cumpre esse requisito. Então, com isso, a pessoa pode fazer isso e depois fica lá para referências posteriores, né? Você está estudando e vê que você está com dificuldade em alguma parte, você pode voltar ao curso. E aí sim, o curso preparatório da Rita, presencial nessas cidades, ou online ao vivo, você pode fazer também, mas aí está levando isso para 8 cidades do Brasil agora nesses próximos meses aí. Né? Então, Recife, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, e no Rio e São Paulo, vários outros lugares que a gente não chegava. Né? Então, Alphaville, que a gente já teve uma época, mas é difícil, né? A locomoção para a gente.
Campinas a gente tem ainda, né? Então a gente está levando para lá. Berrini, a área do Berrini, que tem muita gente de tecnologia, que não consegue chegar ao nosso centro de treinamento em Bela Vista. E aqui no Rio, Barra, né? Enfim, a gente começa a poder atingir outras áreas para chegar mais perto de você, né? Então significa que quem precisa da base do PMBOK, que é fundamental para a certificação PMP, vai ter essa base muito bem desenvolvida através do curso de gerenciamento de projetos à distância, do EAD, né? Com os professores da Project Lab, são os mesmos professores que dão aula nos centros presenciais, né? A aula online gravada, mas que depois vai poder fazer o curso presencial da Rita Mulcahy nessas capitais. Né? Só para repetir, Roberto, Salvador, Fortaleza, Recife, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, além do centro do Rio de Janeiro e de Bela Vista, em São Paulo, ainda tem Berrini e Alphaville em São Paulo, e Campinas, também em São Paulo, e Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E as outras cidades vão ficar para a fase 2, mas a gente pretende levar isso ao Brasil todo. Né? A gente não pode tudo de uma vez só. Então, vai ser, acho que, um momento interessante. Quanto a esse curso, ele explica melhor a PMBOK do que o presencial. A ideia é que você não consegue ler o PMBOK direito, ele tem uma série de dificuldades, inconsistências ou poucos exemplos, ali o seco, né? Assim, quem tem problema de insônia não tem mais, só pegar o PMBOK e ler de noite, deitado, que em 2, 3 páginas você já está dormindo. Mas realmente um pouco seco, né, o PMBOK. É uma excelente referência, importante, mas é meio seco. Então, ter alguém explicando, contando suas experiências e elucidando isso, acho que é uma coisa bacana que a gente provê. A gente tem algumas perguntas aqui, Roberto. Olha, o Renê, por exemplo, depois você diz de onde você é, Renê, por favor. Contactar cada parte interessada é válido mesmo sendo envolvido numa fase mais avançada do projeto? Você tem, interessante que assim, você vai dar mais ênfase a algumas partes interessadas de acordo com o ciclo do seu projeto, né? Então, se no início do projeto, você precisa estar muito em contato com o pessoal que toma as decisões, né? Você está no início, você precisa do suporte deles, você precisa que ele abra portas, né? Então, o seu patrocinador e todo mundo ali de patrocínio, você tem que engajá-los primeiro, né? Ter essas coisas de cliente, né? Enfim, todo mundo que tem uma definição importante no projeto, o primeiro engajamento que você tem que buscar. À medida que você vai planejando e certamente na execução, aí você tem que engajar fornecedor, equipe e tal, né? Então, assim, você vai tendo diferentes ênfases de engajamento, dependendo de onde você está no projeto. E, lógico, você tem que contactar todo mundo que é pertinente ao projeto. Mas você vai ter, de acordo com a sua análise, aquele pessoalzinho que tem pouco impacto no momento, né? Você vai ficar observando, é que nem riscos, né? É muito interessante que esse paralelo a riscos, acho que é muito válido, né? Em riscos você tem a identificação dos riscos, que seria a identificação das partes interessadas. Você tem processo para análise, 2 processos de análise de riscos, análise qualitativa e quantitativa. E aqui no parte interessada você está embutido numa identificação, ou seja, deveria mesmo estar aberto em 2 processos, como riscos, pelo menos em 2 processos, né? E você tem a resposta a riscos, que é a sua estratégia também de atacar esses riscos, como você tem o seu plano de engajamento para lidar com o seu objetivo, né? Então, ele tem as características muito parecidas com riscos, né? E ao longo de todo o projeto, enfim. E você em riscos tem aquele grupo de riscos de observação, a lista de observação, que você fica de olho, porque pode mudar o status, ele pode ter mais impacto, aumentar a probabilidade ao longo do projeto, mas por enquanto ele ainda tem baixo impacto, baixa probabilidade, você dá uma olhadinha de leve, mas você não fica gastando muita energia neles. Partes interessadas também, você tem stakeholder que não tem muito impacto e, enfim, você pode deixar ele mais em monitoramento, né? E outros você tem que atacar com eu digo assim, gastar energia com ele, né? Não ataca ninguém. Maravilha, Roberto. Olha, a Ivânia está levantando uma bola interessante aqui, um tema interessante. E a distância? Como gerencia stakeholders à distância? Esse é um desafio ainda mais difícil, né? Porque projetos remotos. Você perde uma ajuda muito grande quando você está se comunicando com eles, porque fundamentalmente pela comunicação, né? Como é que você conversa, como é que você lida com eles. E à distância você perde grandes aliados
que é a comunicação não verbal, né? Você só pode, muitas vezes, a pior forma é só o que está escrito, né? Ou seja, não dá para gerenciar equipe pelo WhatsApp. Tá? Não chegou a tanto ainda, isso, né? O WhatsApp é até uma boa ferramenta para rapidez, mas não gerenciamento, você vai ter muitos conflitos. Eu acho que todo mundo já teve bastante conflitos com o WhatsApp, com amigos, namorados, etc. e tal. Então, essa coisa tem que ser feita cara a cara, a melhor forma é face a face. Pode ser talvez um apoio básico, mas não como um complemento ferramenta. Pela rapidez, porque ele é assíncrono, né? Então isso aí ajuda e ele é muito ágil, né? O e-mail tem a sua função, então tem várias tecnologias de comunicação que você tem que planejar. Mas gerenciar partes interessadas, tem horas que você só consegue quando você, vamos te encontrar. Aí vai lá e senta com a pessoa, e aí é outro papo, né? Aí as pessoas mudam. Então, você tem comportamento por trás do teclado, que é um, e pessoalmente é outro, né? Então, você tem muito mais capacidade de influenciar, de conseguir as coisas pessoalmente, né? E a distância você tem no máximo uma videoconferência, né? Mas mesmo assim é importante que um dia você pegue o avião e vá lá, ou traga lá para cá, né? Porque senão você vai ter um contato muito superficial e vai ser difícil o engajamento se ela já não tem um relacionamento contigo e de outros carnavais, né? Vamos dizer. Bacana. Olha, o Matheus está perguntando se pode dividir as partes interessadas em diretas e indiretas. Ele acredita que temos que avaliar o impacto nas pessoas que não fazem parte, porém, que acabam sendo envolvidas indiretamente. Pois é, o PMI não faz essa distinção. Qualquer pessoa que está envolvida, direta ou indiretamente, é uma parte interessada que tem que ser gerenciada, né? Então, assim, é como é no LinkedIn, né? Você pode não ter o contato direto com a pessoa. Você não é um contato de primeiro nível, né, como se diz. Mas, certamente, você conhece alguém que conhece ele diretamente. Então, às vezes, você tem que chegar pelas beiradas, né, você tem que ir por outros contatos para chegar naquela pessoa. E, dependendo da importância dela, é necessário traçar uma estratégia, né, mais demorado, né? Mas não tem essa separação, né? Tem seu acesso a ela. Se você tem acesso direto, maravilha. Se não tem, você tem que buscar uma estratégia para chegar até lá. Mas ela deve ser lidada igualmente, né? Não tem essa separação, essa classificação necessariamente. Como engajar todas as partes interessadas em um projeto sendo realizado com metodologia Agile, né? E não somente a equipe do projeto. Ele está se referindo a sponsor e board da empresa, ao sponsor e o board da empresa. O Agile, né, assim, métodos ágeis, ele tem como força agilidade, né? Força, agilidade, né? Ou seja, como é que você tem agilidade? Você tem processos mais curtos, né? Você tem ciclos mais curtos e você tem preferência nos relacionamentos e não em documentação e coisas assim, né? Então, você se baseia muito mais nesses relacionamentos do que em documentos. Estou falando assim uma percepção genérica dos métodos ágeis, lógico que aqui o meu objetivo não é explicar ele como um todo, mas para mim os relacionamentos em projetos ágeis são ainda mais impactantes, né? Porque você precisa da colaboração, né? Não tem um gerente de projetos mandão numa equipe ágil, todo mundo mais ou menos participa, então esse engajamento é fundamental. E fora da equipe você precisa rapidamente ter acesso a outros stakeholders para tomar decisão, né? Então o cliente, o product owner, né, como se diz, essas coisas todas, eles têm que estar muito presentes, eles estão mais inseridos na equipe, né, pela característica dos métodos ágeis. Então, eu diria que num projeto ágil, ou seja, de grande instabilidade, né, a agilidade existe porque o projeto por si ele é meio volátil, muda muito, né, mudanças e são projetos que o ambiente muda rápido, ou o stakeholder não sabe o que quer direito e vai aos pouquinhos sentindo. Então, a mudança ela é necessária e bem-vinda. Diferente dos projetos estruturados, né, do PMBOK, que você não quer que mude, né? Se mudar, tem que ser uma razão muito boa. Sim. Você influencia os stakeholders para que ele não faça mudanças desnecessárias, especialmente, né? Já no ágil, não. Você tem que realmente usar a mudança como parte normal do seu dia a dia. E, para isso, relacionamento ainda é mais importante ainda. Perfeito, Roberto.
Olha, o Helder está perguntando se esse planejamento do plano de gerenciamento de partes interessadas estaria na configuração do gerenciamento de projetos, ou não? Gerenciamento de esse planejamento do plano de gerenciamento das partes interessadas, né, como planejar o gerenciamento das partes interessadas, se ele já está na configuração do gerenciamento de projetos. Bom, se eu entendi bem, assim, configuração é uma palavra que o PMBOK usa com bastante definição, né? A configuração é o nível de documentação que você tem no projeto naquele momento. Então, assim, como você tem um computador, tem uma configuração, eu tenho um HD de tanto, memória de tanto, processador de tantos megahertz e não sei o quê, o sistema operacional é esse, etc. E tal. Essa é a configuração do computador. Se eu mudo alguma coisa, eu mudo também a configuração do computador. Então, eu preciso saber a configuração atual sempre. E a mesma coisa para a configuração do projeto. O plano do projeto e seus documentos, eles têm que ser claramente versionados e ter toda uma metodologia para que isso seja feito ordenadamente. Então, dentro dessa perspectiva, o plano do gerenciamento de partes interessadas, ele faz parte do plano do projeto. Certamente ele é rastreado no seu versionamento, se houver mudanças, ele tem que ser comunicado a todos que são envolvidos nesse processo e certamente vai fazer parte do plano de configuração, né? Então, assim, não sei se essa foi a pergunta, mas a relação de configuração do ponto de vista PMI com o plano é esse. E é isso, Roberto. Obrigado aí pelos seus minutos, né? Por esse seu momento de compartilhamento de conhecimento com a gente e sua mensagem final aí para o público do Cubo do Conhecimento. Tá certo. Estou agradecendo a participação de vocês todos, né? Espero que realmente tenham aproveitado. Eu aproveitei bastante, né, essa oportunidade. Recomendo que vocês vejam os outros 9 que vêm a seguir, e você já vai tendo uma noção muito boa do PMBOK como um todo. Vou procurar responder ainda algumas perguntas que não tivemos chance de responder aqui, depois a gente manda as respostas, né? Acho que se não tiver 300 mil perguntas, acho que dá para a gente ir respondendo, né? As outras que não puderam ser respondidas aqui ao vivo, né? Agora, a minha dica para você, gerente de projeto, é que comece a estudar o ser humano, o comportamento humano, né? Isso não é só para gerência de projetos. Faz parte de uma busca, né, de melhoria como pessoa, porque nesse processo não tem como você não aprender sobre você mesmo. Então, se você começar a aprender sobre o outro, como é que você deve buscar ajuda, como é que você deve ajudar, e eu posso dizer que, assim, a minha conclusão até agora é que a base de todo relacionamento, inclusive para projetos, é confiança. Então, não adianta que você não vai conseguir nada do outro se ele não confiar um pouquinho em você. Primeiro, você não vai conseguir ser gerente de projeto, porque só te chamam para gerenciar o projeto se eles confiam em você como gerente de projeto. Isso é um cargo de confiança, isso não é um cargo concursado, não é um cargo formal que você, agora é minha vez de gerenciar. Não, se não confiar em você, você não vai gerenciar nada, nunca. Então, já parte daí. Agora, quem te conhece, confia em você, te bota lá como gerente de projeto. Agora, quem não te conhece, que está envolvido no projeto, você tem que conquistar essa confiança. E essa coisa é uma coisa que não é óbvia, né? Assim, como é que você conquista a confiança? Se você tentar conquistar a confiança manipulando os stakeholders, né? Gerenciando e manipulando os stakeholders, você não vai conseguir muita coisa. Você pode enganar um ou outro a curto prazo, mas em projetos mais longos, você, na verdade, tem que ser você mesmo, né? Então, você vai conseguir essa colaboração, essa sintonia, com empatia, com uma série de outras coisas, e com isso você vai desenvolvendo um relacionamento. Então, no final do projeto, você tem que ter novos amigos formados, né? Porque outros projetos virão, a sua carreira é longa, e o sucesso a longo prazo sempre é baseado, né, nos princípios de valores importantes, né? Então, honestidade, até Lava Jato vem aí, né? Tem aqui, tem lá. Se você começar a fazer coisas esquisitas nos seus projetos, um dia vão descobrir, né? Você pode se safar por um bom tempo, pode se safar, né? Tem aquele velho ditado, né? Você pode enganar poucas pessoas por muito tempo, muitas pessoas por pouco tempo, mas é muito difícil enganar muitas pessoas por muito tempo. Então, seja correto, mereça essa confiança,
E com isso você vai conquistar as pessoas e vai obter seu sucesso na carreira. Eu acho que isso vale para qualquer carreira, né? Acho que seria essa a minha dica final. Bom, um abraço e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado aí pela participação.